Olá, o Saber Direito Profissão já está no ar. O programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. E o curso desta semana foi sobre processo tributário. A gente aprendeu tudo sobre o assunto com o professor Cléucio Nunes, que é doutor em Direito, e agora eu recebo ele aqui para um bate-papo para falar um pouco de carreira e mercado de trabalho. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado, Mari. É uma satisfação estar com você aqui. Muito obrigado. Bom, vamos começar então. Você não é daqui de Brasília, a gente já conversava nos bastidores, né? Veio de São Paulo. E me conta um pouquinho como é que o direito nasceu aí dentro. Pois é, olha só, Mari. Quando eu estava no ensino médio, eu não sabia muito bem o que fazer, aquela situação, dúvida que bate, né, em todo que todos mundo. os alunos, né, passam. Eu não tinha ninguém na minha família também na área do direito, enfim, estava perdido. E eu me lembro que um professor de química no ensino médio, ele era mais próximo da gente e perguntava assim, o que você quer fazer? Perguntava para fulano, para ciclano, enfim. E aí chegou a minha vez, eu falei, professor, eu não sei muito bem, não sei o que eu quero fazer, né? E ele falou assim, mas do que você gosta? Né? Na época eu estava no movimento estudantil, do Grêmio lá da escola, eu falava assim, eu gosto das discussões políticas aqui do Grêmio Estudantil. Eu falei assim, então por que você não vai fazer direito? Disse ele para mim. Uhum. Eu falei, vai fazer direito, que lá você vai discutir esses temas mais abrangentes e tal. E eu falei, bom, direito, anotei lá e fui procurar saber, né, mais informações a respeito de um curso de direito. Na época tinha aquele almanaque Abril, e aí eu abri lá o almanaque para procurar, né, o que era um curso de direito, enfim. Me pareceu interessante, aí eu formulei como primeira opção direito, também jornalismo. É mesmo, esse jornalismo. é meu colega. Tá vendo? Jornalismo e economia. Então eram essas três áreas, né, que estavam no meu radar. Aí acabou dando certo o direito, passei no vestibular em direito e iniciei, né, o curso de direito, a graduação em direito. Então apareceu não muito de caso pensado. Mas se apaixonou assim? Porque o início do curso é um pouco teórico, né? O pessoal às vezes se assusta com a quantidade de matérias, aquela teoria toda. É verdade, Mari. No começo realmente me pareceu muito estranho o curso de direito, mas as matérias propedêuticas que costumam ser lecionadas no começo do curso, na época o curso que eu fiz, ele era segmentado por anos, né, e não por semestres. Então, o primeiro ano eram essas matérias propedêuticas. Então, tinha filosofia do direito, economia, sociologia. Eu sempre tive muita afinidade com esse tipo de tema. Então, as discussões que eram feitas, né, a respeito desses assuntos me atraíram. Então, isso fez com que eu me fixasse, né, no curso de Direito e me sentisse ambientado nele. A parte de introdução ao estudo do direito, eu tive professores, e um professor especialmente excelente, que lecionou essa matéria, e ele tinha uma afinidade muito grande com a filosofia, e eu sempre gostei de filosofia. Então, o primeiro ano não foi muito de direito, foi mais dessas disciplinas. Então, eu acabei me ambientando muito bem, né, com essas matérias. E eu gostei, do começo ao fim, eu gostei do curso de Direito. E o direito tributário, que muita gente assusta, né? Porque é um assunto que envolve matemática, mas a sua segunda opção já era economia ali, então você já gosta também. E tem que entender um pouquinho de tudo, né? O direito tributário não é uma área fácil. Por que essa foi sua escolha? Olha, acho que a vida vai nos levando, né, a fazer escolhas. Eu não fiz uma escolha pelo direito tributário, também de caso pensado, né? Também nem sei se alguém entra na faculdade dizendo assim, eu vou ser um tributarista. Isso vai aparecendo, né? Quando eu estava estagiando, eu estagiei na Prefeitura de Santos, eu nasci em Santos, e lá na Prefeitura eu vi alguma coisa do direito tributário, mas acabei concentrando mais o meu estágio em outras áreas relacionadas ao direito público. Então eu tinha percebido que o direito público era mais a minha praia do que exatamente o direito privado. E quando terminou o estágio, e isso coincidiu com eu me graduar em Direito, logo em seguida eu consegui um trabalho como advogado em um escritório de advocacia que atuava com o direito tributário. E assim apareceu o direito tributário, né, na minha vida. Logo em seguida, ainda estando no escritório, eu fiz a especialização em Direito Tributário em São Paulo. Terminei a especialização e tive aula com grandes professores, grandes nomes do direito tributário, professor Paulo de Barros Carvalho, professor Roque Antônio Carrasa, professor Eurico de Santi, enfim, vários professores. E aqueles professores eram referências para mim, né? Eles
eu sempre procurei me espelhar nos bons professores que eu tive. E aí eu terminei a especialização e coloquei o diploma debaixo do braço. Foi procurar emprego. Fui procurar emprego. Assim, ó, tenho que fazer alguma coisa com esse diploma, né, de especialização. E aí eu voltei para Santos e saí batendo de porta em porta, né, nas faculdades. Na época, havia 3 faculdades de Direito. E a sua ideia era dar aula, né? Ensinar o direito tributário. Era. Isso na graduação, isso já havia sido despertado em mim. Mas eu não esperava que fosse acontecer tão cedo. Porque quando eu terminei a especialização, eu tinha mais ou menos 4, 5 anos, né, de graduado em Direito. Eu esperava isso como uma meta mais adiante. Bom, mas enfim, apareceu cedo e aí eu fui procurar emprego e é aquela coisa da insegurança, né? Veja só, eu fui procurar oportunidade primeiramente nas faculdades onde eu não me graduei. Porque a faculdade onde eu me graduei, ela era mais tradicional da região e os professores eram professores já mais antigos, professores mais renomados, e eu fiquei inseguro. Eu era um jovem com diploma de especialização debaixo do braço. Queria correr o risco, né? Queria correr o risco. Eu achava, não, eu jamais seria admitido ali. E aí fui procurar nas outras faculdades, mas não fui admitido, não tive a sorte de ser admitido nessas outras faculdades, e aí, persistentemente, fui procurar a faculdade onde eu me graduei. E eu me lembro que fui entrevistado primeiramente pelo diretor da faculdade, e ele disse assim, olha, eu acho que você chegou num bom momento. Eu cheguei lá com um diploma de Direito Tributário e Processo Tributário. Falou, olha, está abrindo uma disciplina que é Processo Tributário, e essa disciplina é uma disciplina prática para ensinar os alunos a elaborarem as peças do processo tributário, visando mais o exame da OAB e tudo mais. Mas ele disse assim, olha, só que essas aulas serão aos sábados. E o que eu queria era uma oportunidade. Era um eu disse emprego, para ele, né? professor, até nos domingos eu daria aula, né? E assim ele disse, tá bom, então eu vou submeter o seu nome, o seu currículo a uma banca, essa banca vai arguí-lo, né? E vai avaliar o seu currículo e coisa e tal, e assim aconteceu. Aí eu fui admitido na faculdade, e veja só, Mari, isso aconteceu em 1999. De lá para cá, eu nunca parei, ininterruptamente. Eu dei aulas esse tempo todo. Então, este ano de 2020, eu completo 21 anos como docente. Que legal, parabéns. Muito obrigado. Que bom. Obrigado. E é um dom, né, professor? Porque sala de aula não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Eu acho que, assim, a gente vai aprendendo, né? Eu, em verdade, nesses 20 anos, estou aprendendo a dar aula. E eu acho que nunca serei um professor completo, um professor como eu idealizo que eu deveria ser. É um processo contínuo de aprendizagem. Eu aprendo muito com os alunos, e isso não é uma demagogia, eu acho que isso é uma verdade, porque a própria relação com os alunos, ela nos ensina bastante. Nesses 20 anos, também essa atividade de magistério mudou muito. O perfil dos alunos também mudou. Essa geração que está vindo está bem diferente, né? Bem diferente, é uma geração desafiadora, as novas tecnologias. Então, isso é realmente um desafio para a gente. Mas eu gosto. Quando a gente faz o que gosta, e acabei tendo essa sorte, né, de fazer o que eu gosto muito de lecionar. E, em razão disso, eu me sinto uma pessoa realizada, né, no magistério. Mas, claro, que é sempre um processo contínuo de aprendizagem. Uma dupla função aí para o resto da vida. Professor, me chamou a atenção porque as suas aulas aqui no Saber Direito foram sobre processo tributário. Isso. Só que eu vi que você tem um mestrado que tem a ver com direito ambiental. Eu queria saber aonde que essas matérias aí se conectam. Muito bem. Olha, o meu mestrado em Direito Ambiental, ele ocorreu em razão das áreas de concentração da faculdade onde eu fiz, né, da universidade, melhor dizendo, onde eu fiz o meu mestrado em Direito. Havia, na época, 2 áreas de concentração, que era Direito Ambiental e Ordem Jurídica Internacional. E, na época, Mari, veja só, as discussões em relação a direito tributário e meio ambiente, elas eram ainda muito incipientes, não havia muitas obras no Brasil sobre o tema.
havia, que eu me lembre, apenas uma obra, que era do professor José Marcos Domingues, e essa relação entre o direito tributário e o meio ambiente, no Brasil não estava consolidada, embora em alguns países já. Isso se dá por conta do seguinte, o tributo ele é um forte instrumento de mudança de comportamentos, né? Porque, afinal de contas, pesa no bolso das pessoas. Então, quando se tem um objetivo socialmente desejável, como, por exemplo, a preservação do meio ambiente, qual é a ideia, né? Os contribuintes que aderirem a essa política, né, de preservação ambiental passam a ter um tratamento tributário mais favorecido. Então, em linhas gerais, né, é essa a ideia de conectar o direito tributário com o direito ambiental. E é uma tendência, né, professor, que só É uma cresce. tendência. A propósito, na época que eu escrevi a tese, isso não estava muito bem discutido, resolvido no Brasil, e eu tive também a oportunidade de publicar minha tese em um livro que se chama Direito Tributário e Meio Ambiente. Esse livro foi editado pela editora Dialética e nesse livro eu discuto esses temas, né? Hoje aumentou a quantidade de obras a respeito do tema e eu acho que para esse nosso século XXI a tendência é cada vez mais se discutir os temas de preservação ambiental, né? A gente está vendo toda a discussão, não só no Brasil como no mundo inteiro, da importância, mais do que a importância, a necessidade que a geração do presente tem um compromisso, uma responsabilidade de entregar um mundo, se não melhor, pelo menos igual ao que nós temos hoje. Legal esse assunto. Vamos falar mais sobre isso no segundo bloco, professor? A gente faz uma pausa rapidinho, o intervalo é 1 minutinho, não saia daí. Estamos de volta com o Saber Direito Profissão. Neste segundo bloco, a gente fala então um pouquinho mais sobre as possibilidades no mercado de trabalho. A gente encerrou o primeiro bloco falando que o direito ambiental e o direito tributário vem crescendo, né, professor? Então, essa seria uma boa aposta para esse estudante? Eu acho que sim, Mari. Eu costumo falar para os alunos, né, na graduação, pelo menos, que existem áreas do direito que são consideradas básicas, fundamentais. Então, direito penal, direito civil, processo penal, processo civil. Os alunos têm que ter um mesmo nível de conhecimento. Pelo menos o desejável é isso, né? Que saiam da faculdade com um bom nível de conhecimento nessas áreas. E existem as disciplinas mais específicas, por exemplo, o tributário, o processo tributário, o direito ambiental. Então, eu penso muito nisso. Eu tenho essa preocupação como professor também, né? Eu sou um formador também e um orientador. E os alunos vêm até você para tirar esse tipo de dúvida, né? Professor, o que eu faço? Qual a hora que eu sigo? Vem, sim. Acho que é uma ansiedade, né? Uma preocupação que costuma pairar em todos os estudantes, né? Quando estão saindo. Alguns já têm mais definido o que querem a carreira pública, né? O concurso público. Mas hoje, o que eu tenho visto, pelo menos, nos últimos tempos, a gente pode até recuar no tempo para dizer assim, nos últimos, sei lá, 4, 5 anos, que eu tenho observado que a tendência, né, do concurso público ela tem diminuído como um atrativo para o estudante do direito, né? Até acho que pela quantidade de concursos, né, que hoje são abertos, deu uma diminuída, é bem menor, tem esse problema fiscal do Estado, né? Então, parece-me que a carreira privada passa a ser uma boa alternativa para os estudantes. Você nunca quis, professor, a carreira pública? Não, quando eu estava na faculdade eu até quis, mas é aquilo que eu falei para você, né? A vida vai nos levando, né, para certos caminhos. E aí, como eu tive a oportunidade de já começar a trabalhar na advocacia privada e fui, de alguma maneira, procurando o meu espaço, né, nessa atividade da advocacia, acabei me desinteressando. Então, nesses 20 e poucos anos, né, que eu tenho de formado, eu também sempre advoguei, né? Sempre atuei com a área, né, da advocacia tributária. Teve um tempo que eu exerci cargos públicos aqui em Brasília, mas eram cargos em comissão, embora não houvesse o impedimento de advogar, mas eu preferi me dedicar à função para a qual eu fui escolhido, então eu fiquei um tempo sem exercer a advocacia privada na área tributária. Mas o magistério sempre, né? Nesse período a aula todo. Nunca ficou de fora. Nunca parei. Então, eu acho que os estudantes têm que ficar mais de olho agora nas carreiras privadas, né? Então, vamos tirar uma dúvida, então, do Gabriel. O vídeo chegou aqui sim, claro, pelo WhatsApp para a gente. O Gabriel está no 7º semestre de Direito. Pode rodar. Professor, eu tenho uma curiosidade. Como o senhor vê a área do direito hoje?
Na sua concepção, antigamente se encontravam mais problemáticas para ingressar no mercado de trabalho do que hoje em dia? Era mais fácil ou hoje em dia está mais fácil, né? A pergunta é. Boa pergunta. Quando ele fala assim antigamente, até denuncia um pouco, né, a idade. Não é tão antigamente assim, né, mas eu acho que em 20 e poucos anos, realmente o mercado de trabalho mudou, né? Como eu disse, há 20 e poucos anos, a carreira pública ela era muito atrativa, né? As pessoas optavam muito pela a carreira pública. Hoje eu acho que isso tem mudado um pouco. Então, o mercado de trabalho, eu vou falar mais da área do direito tributário, Claro, Mari, que é a que eu domina. tenho mais domínio sobre como está o mercado de trabalho, né? Bom, quem tem interesse em atuar com tributário, ele pode escolher a carreira pública, claro, né? Os concursos, né, que mais pedem o direito tributário são os concursos de fiscal, né, de tributos, e também o concurso de procurador da Fazenda Pública, né? Para ser fiscal de tributo, não é necessária a graduação em direito, mas é recomendável, né? Porque tem uma parte de legislação que é bem pesada no concurso, e especialmente legislação tributária. Já para ser procurador da Fazenda, aí é necessário que haja graduação em direito, e mais do que a graduação em direito, também tem que ser o graduado inscrito na OAB, né? Então, ele tem que ter a OAB para poder exercer essa função pública. Então, na área pública, são os principais concursos que exigem o tributário. Agora, o tributário ele tem um forte apelo para atuar na advocacia privada, né? Então, nós temos, hoje no Brasil, muitos escritórios. E a área de consultoria vem forte também, professor? Sim, bem forte sim, né? Consultoria para empresas, né? Na área tributária. Hoje uma empresa, para tomar uma decisão, mesmo negocial, isso pode ter um reflexo tributário. Então é importante que as empresas se aconselhem com um profissional da área. Então é um bom mercado de trabalho também, esse da consultoria. A parte do contencioso tributário, tanto o administrativo quanto o judicial. Então existem excelentes escritórios no Brasil, né, que atuam com direito tributário. Então, eu penso assim, que o mercado de trabalho ele é um bom mercado para quem escolhe o direito tributário, e é um mercado que está sempre aquecido. Professor, e sobre isso a gente tem mais uma dúvida, é da Júlia, ela está no 6º semestre de Direito. Pode rodar. Vamos ver. Professor, baseando em sua experiência, quais são as áreas do direito mais concorridas? Olha, eu penso assim, tem áreas do direito que realmente tem uma demanda muito grande. Por exemplo, direito civil, que aí atua com a parte família, né? Então, a parte de direito de família, contratos, né? Mesmo empresarial, são áreas muito concorridas, né? O direito penal também é uma área com um grande, né, mercado de trabalho, há bastante profissionais atuando na área do direito penal, então são áreas realmente muito visadas, né? Essa área que eu me dedico, que é a área do direito tributário, tem, claro, concorrência, não vamos achar assim que é um mercado muito escasso. Hoje não posso iludir ninguém em dizer que o mercado do direito, esse mercado de trabalho, hoje não seja um mercado muito disputado. Mas se eu puder dar uma palavra, não exatamente de conselho, mas, sei lá, alguma orientação, eu acho que tem que estudar, né? Então, nunca parar de estudar. Se o estudante ou o profissional se dedica, estuda, ele certamente vai conseguir o seu lugar. Ele não pode, no mercado está na pessoa, né? Está na pessoa. É ele se dedicar e estudar e sempre se mostrar um profissional proativo, com boa vontade, né? Mesmo num escritório, tem que se mostrar presente, dizer, olha, eu posso fazer isso, né? Ter um certo olhar de interdisciplinariedade, sabe, Mari? Hoje não é só o direito, hoje você tem que entender um pouco de economia, um pouco de história, um pouco de política, né? De comunicação, por que não? Por falar em estudo, professor, vamos falar dos livros, então? A gente já dá sim. essa orientação e já dá Olha as dicas só. também. Você trouxe 3 livros, você também é autor de livros, né? Estou vendo aqui, Curso Completo de Direito Processual Tributário. Esse é a Bíblia, assim? Para começar, tem que ser esse? Bom, olha, como eu sou o autor, eu tenho que dizer, né, que esse é um livro, é um curso completo, né, como o próprio nome indica, né, o título indica, é um curso completo de Direito Processual Tributário. Eu sou o autor deste livro, ele já está na sua 4ª edição, e esse é um livro que trata tanto do processo administrativo quanto do processo judicial tributário, que foi um pouco do que nós vimos nas nossas aulas.
E esse aqui também é seu, Justiça Tributária. Aqui você já analisa o que? Mais os julgados, já fala um pouco sobre essa questão de como a justiça se comporta perante o direito tributário? Mais ou menos, Mari. Esse livro, ele é um livro mais profundo, o outro é um livro mais didático, este é um livro mais filosófico. Ele reflete, em parte, a minha tese de doutorado, que eu defendi na UNB, e o objetivo deste livro é discutir a nossa matriz de tributação, nosso sistema de tributação, que é um sistema que se acusa, e de fato ele é assim, um sistema regressivo. É um sistema muito injusto com quem é mais pobre. Quer dizer, no Brasil, os mais pobres acabam pagando proporcionalmente mais tributos do que os mais ricos. E essa é uma discussão que não tem fim, né, professor? Exatamente. Porque passa ano, entra governo, sai governo, e a gente não muda essa realidade. Pronto. Esse livro procura diagnosticar esse problema, demonstrar as razões desse problema e apontar soluções para isso que acontece. Então, ele é um livro mais profundo, mais filosófico. Talvez para quem já esteja formado, já queira uma opinião mais profunda, né? Provavelmente. Vamos então para o terceiro. Esse aqui é Direito Processual Tributário Brasileiro, Administrativo e Judicial. Me fala um pouquinho desse. Muito bem, esse é um livro que eu considero uma referência de direito processual tributário, é muito citado no meu livro, que é um livro de autoria do professor James Marins, lá do Paraná. É um livro completo, é um livro que trata tanto da parte do direito processual tributário brasileiro, quanto também de outros países, e é realmente um livro muito bom de se seguir, de se estudar. Bom, temos várias dicas aí, mas eu também quero te perguntar o seguinte, o livro de cabeceira tem? Eu tenho sim. Olha, eu gosto muito, né, de ler livros, tanto da área técnica, né, quanto também livros fora, né, Porque acrescenta, né, professor? Porque não adianta ler só isso, não né? adianta ler só Outro isso. tipo de literatura também te envolve ali e ajuda até no processo, na vida profissional, pessoal. Sim. Na própria construção, né, da linguagem escrita. Então, tem os livros, meus livros de cabeceira da área técnica, mas tem também os livros de literatura. Eu sou apaixonado por literatura, eu gosto muito desde jovem. E eu acho que a obra mais linda da literatura que eu tive a oportunidade de ler é de um brasileiro, um autor extraordinário, fantástico, que é Machado de Assis. É quase uma unanimidade em torno do gênio que foi Machado de Assis. E o meu livro preferido do Machado de Assis é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele é o meu livro de cabeceira. Que legal, bacana. Professor, e hoje em dia a gente está falando de livro, né? Hoje em dia você percebe que os alunos ainda têm esse interesse para a leitura ou a internet veio para desbancar esse mundo do papel, da página? Porque eu, por exemplo, não consigo ler livro em aplicativo, em Kindle, celular, nada disso. Olha, Mari, eu, por exemplo, me adaptei. Eu consigo hoje ler alguns trabalhos por aplicativos, né? Normalmente, textos de literatura, livros de literatura, que não são livros técnicos, portanto, eu consigo ler pelos aplicativos e isso tem sido um facilitador, né? Agora mesmo, nas férias de fim de ano, entre o Natal e o Ano Novo, eu li um romance no celular. Dificilmente eu faria isso se não tivesse, que essa carregar o livro, Pronto, né? Se tivesse que carregar na bagagem, né? Levar livros e tal. Então, é muito mais prático. Você está, sei lá, esperando alguma coisa, você pega o celular, né, e vai lá e lê. Então, acho que facilitou bastante. Agora, o que eu tenho observado é que não pode, né, de forma alguma, o estudante de direito ou o profissional da área do direito deixar de ler, né? E aí, os livros técnicos, na minha visão, eles são mais bem compreendidos se for no texto físico. Então, eu prefiro o texto físico. Tem gente que gosta de grifar também, para grifar, né? Embora os aplicativos deem essas ferramentas, mas eu acho que o processo de apreensão de um texto técnico, ele é mais, pelo menos o meu raciocínio está mais adequado, mais adaptado ao livro escrito, no papel, né? O livro impresso no papel. É diferente de um livro de literatura que é mais para entreter, né? E para ampliar o conhecimento e a cultura. Então, esses eu apreendo melhor nos aplicativos. Mas eu tenho observado que muitos alunos, né, têm optado, né, a estudar direito por meio das aulas, das videoaulas. Eu acho que agrega... Virou uma febre, né? Virou uma febre.
agrega, mas é essa a palavra, agrega, né? A base tem que ser nos textos escritos, porque os textos escritos, eles são mais reflexivos, eles fazem outras relações, Mais né? uma dica para quem está assistindo a gente. Não basta eu só acho. assistir a aula, tem que ler a lei seca ali, né? Eu acho que é melhor ler os textos tanto de doutrina quanto a legislação seca, como você falou, e não se fiar somente nas videoaulas. Elas complementam, mas elas não podem ser a base, na minha visão, né? Entendi. Legal, ok. Professor, com essas dicas, então, a gente encerra o programa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Saber Direito. Mari, eu que agradeço, é sempre uma honra participar dos programas da TV Justiça e agradeço a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Bom, a gente fica por aqui, mas você pode continuar com a gente na internet. Acesse tvjustiça.jus.br e não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Todas as aulas do professor estão lá. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!